Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E você sabia que existe diferença de diabetes no adulto e diabetes na gestação? E a banca, ela sabe disso e se apropria para confundir você. Mas fica nesse vídeo para você não ser pego em mais nenhuma pegadinha da banca. Vamos lá? Então, o primeiro passo é saber a glicemia em jejum no adulto. Para você não ser considerado diabético, a sua glicemia deve estar menor, abaixo do que 100. Caso esteja entre 100 a 125, é considerado já pré-diabético. E se tiver maior ou igual a 126, aí sim já é diabético. E o que vai mudar na gestante? Na gestante, devido aos hormônios, tem uma maior resistência à insulina. Então, a glicemia normal na gestante deve estar ainda mais baixo do que 100. Deve estar menor do que 92 para ser considerado normal. Então, lembrem-se disso. Caso a glicemia ter maior do que ou igual a 92, é considerada diabetes gestacional. Mas lembrem-se, não é somente maior do que 92 ou igual a 92, mas sim maior ou igual a 92 e menor do que 126. Ou seja, para ser considerado diabetes gestacional, essa glicemia tem que estar entre 92 a 125. E se tiver maior ou igual a 126, lembram que no adulto já era considerado diabético esse valor? Na gestante vai ser a mesma coisa, porém vai ser um diabetes prévio, ou seja, essa gestante já era diabética, mas foi diagnosticada na gestação. Pegaram a diferença? Agora, e referente ao teste oral de tolerância à glicose, que é realizado entre 24 a 28 semanas. É toda gestante que vai realizar? Não. Esse exame que é oferecido lá no segundo trimestre para a gestante só deve ser realizado se a glicemia em jejum no primeiro trimestre deu menor do que 92. Por quê? O teste oral de tolerância à glicose é para saber como é que o corpo dessa gestante tolera a glicose. Então, se ela já foi considerada diabética, se a glicemia dela lá no primeiro trimestre em jejum já deu igual ou acima de 92, ela já é considerada, ela já foi diagnosticada diabética. Então, por que ofertar 75 gramas de glicose, que é justamente esse líquido aqui, para saber como é que o corpo dela tolera? A gente vai estar colocando ela em risco. Então, se pede o teste oral de tolerância à glicose 24 a 28 semanas, somente para aquelas gestantes que o valor da glicemia em jejum deu normal, ou seja, deu abaixo de 92. Agora vamos saber como interpreta esse exame de teste oral de tolerância à glicose? Olha só, em jejum não muda, tá? Porque o que é o teste oral de tolerância à glicose? Vai ser medida a glicemia em jejum, ela vai tomar esses 75 gramas aqui de glicose e posteriormente vai ser medido com 1 hora e depois com 2 horas. Então, em jejum, a glicemia tem que estar entre 92 a 125, é considerada já diabetes gestacional. Se tiver abaixo de 92, aí sim é uma glicemia normal. Se tiver acima de 125, já é considerado um diabetes prévio. Lembram daqui, ó? Maior ou igual a 126, já é considerado um diabetes prévio diagnosticado na gestação. Então, por isso que aqui 92 a 125, diabetes gestacional. Abaixo de 92, normal. Acima de 125, diagnóstico prévio de diabetes diagnosticado na gestação. Agora, medido depois de 1 hora. Depois de 1 hora, essa glicemia deve estar maior ou igual a 180 para ser considerada diabetes gestacional. E depois de 2 horas, tem que estar entre 153 a 199. Larissa, e se tiver 200? Se tiver 200, já não é diabetes gestacional. É um diabetes prévio diagnosticado na gestação. Pegaram? Então, olha só como é que acontece a curva glicêmica, por exemplo. Então, perceba que esse de azul é uma curva glicêmica normal. Percebe-se que aqui em jejum está abaixo de 92. Aqui com 1 hora, olha só, está abaixo de 180
e com 2 horas está abaixo de 153. Então, aqui é uma glicemia normal, é uma curva glicêmica normal. Agora, percebe aqui, ó, em jejum já deu acima de 92, então já é considerada diabetes gestacional. Com 1 hora deu igualzinho aqui, ó, 180, então é maior ou igual a 180. E com 2 horas deu aqui acima, ó, de 153. Então percebe que se enquadrou em todos esses valores aqui, mas para ser considerado diabetes gestacional, ou em jejum, ou apenas um valor alterado em jejum, ou em 1 hora, ou em 2 horas. Não precisa ter todos esses valores fora da normalidade, tá? Um só valor fora da normalidade, seja em jejum, seja com 1 hora ou seja com 2 horas, já é considerada diabetes gestacional com um teste oral de tolerância à glicose. Agora vamos descobrir como é que isso cai em prova? Mas antes eu já ia pulando, olha só. Tratamento da diabetes gestacional, insulina, tá? Além dos hábitos de vida, claro, tem que ter também a insulina. A insulina é mais indicada do que o hipoglicemiantes orais, ok? Então, olha só como é que cai em prova. Vamos revisar com essa questão aqui, que foi de uma residência de enfermagem de obstetrícia. Sobre o diabetes gestacional, marque a opção correta, referente à Sociedade Brasileira de Diabetes. E aí, pausa esse vídeo e já tenta responder, se é letra A, letra B ou letra C. Pausou? Respondeu? Então, vamos lá responder com a gente. Olha só. Letra A. O teste de tolerância à glicose oral está indicado para todas as gestantes no pré-natal? Verdadeiro ou falso? Falso, tá, gente? O teste oral de tolerância à glicose, olha só o que foi anotado aqui, ó. Vai ser solicitado se o jejum no primeiro trimestre, a glicemia em jejum der abaixo de 92. Se tiver acima ou igual a 92, não vai pedir o teste oral de tolerância à glicose, porque ela já foi diagnosticada com diabetes gestacional. Então, a letra A está errada. Por quê? Porque não é para todas as gestantes, mas somente para aquelas que na glicemia em jejum deu abaixo de 92, ok? Olha só a letra C. Vamos pular para a letra C. É recomendado reavaliar a tolerância à glicose a partir de 15 dias de puerpério para as pacientes com diagnóstico de diabetes mellitus-gestacional. Eu não falei disso, mas vou falar aqui agora. Olha só, na diabetes gestacional, o que acontece é que aumenta, né, a resistência à insulina. Porém, quando acontece o parto, espera-se que essa diabetes seja resolvida. Por isso que chama diabetes gestacional. Passou a gestação, ela deve ser resolvida. Então, mas não é com 15 dias que vai verificar se foi resolvido ou não. Geralmente é de 6 a 12 semanas, ou seja, lá para 42 dias, 45 dias após o parto, que é oferecido, né, o teste oral de tolerância à glicose para saber se foi resolvido ou virou realmente uma diabetes prévio, ok? Então, não é com 15 dias, tá errado também essa questão. Agora, olha só a letra B. Pacientes classificadas, as pacientes com diabetes gestacional, são as que apresentam a glicemia entre 92 a 125. E aí, tá correto ou não? Olha só esse slide aqui, ó. Diabetes gestacional 92 a 125. Exatamente o valor aqui. Então, revisando, diabetes gestacional, valores de glicemia em jejum 92 a 125. Abaixo de 92, normal. Acima de 125, diabetes prévio diagnosticado na gestação. Teste oral de tolerância à glicose, curva glicêmica. Vai ser pedido quando a glicemia em jejum no primeiro trimestre deu abaixo de 92. Teste oral de tolerância à glicose é pedido com 24 a 28 semanas. E aí, em jejum, ela deve estar abaixo de 92. Se deu 92 a 125, já é diabetes gestacional. A glicemia medida depois de 1 hora deve estar, né, acima ou igual a 180 para ser considerada diabetes gestacional. E depois de 2 horas deve estar entre 153 a 199 para ser considerada diabetes gestacional. Se tiver acima de 199, 200, por exemplo, já é um diabetes prévio diagnosticado na gestação. Gostaram? Então, se esse vídeo foi útil para você, não esquece de seguir essa página para receber mais vídeos como esses e comenta aqui embaixo qual o próximo assunto que você quer. Bora!